Se uma mulher voltou do inferno emocional, ela é muito mais capaz do que se imagina de reescrever sua própria história. Nós mulheres choramos, por vezes gritamos, o grito trancado na garganta, nos despedaçamos, mas quando nós juntamos os cacos, secamos as lágrimas, abrimos um sorriso largo, não tem para ninguém. Nós sabemos que nós somos resilientes o suficiente para seguir adiante sem olhar para trás. Uma obrinha hoje nos atrapalha um pouquinho aqui, tá, gente? Se vazar algum barulho, algum ruído. É isso. Você já teve que juntar os cacos? Ou ainda está tentando juntar? Neste vídeo eu vou falar sobre resiliência feminina, ou, se preferir, sobre a força da mulher. Como nós, mulheres, superamos dores emocionais intensas, na visão psicanalítica, é claro. Vamos ver aqui como a psicanálise e alguns psicanalistas, além de Freud, vamos ver o que Klein, Winnicott, Lacan dizem sobre essa tal resiliência feminina. Ser resiliente é confiar que mesmo nas piores tempestades existe um caminho de volta ao sol. Na psicanálise, a força feminina que supera dores emocionais é frequentemente associada ao conceito de resiliência, que envolve uma capacidade profunda de transformação interna e de adaptação, onde as mulheres demonstram uma habilidade única de enfrentar, integrar e transcender suas dores. Concorda? Essa força feminina, vamos chamar assim, pode ser entendida como uma capacidade de se conectar de maneira autêntica e profunda com a própria psique, explorando aspectos emocionais intensos que muitas vezes permanecem ocultos. Então, aproveita, pega um cafezinho aí, porque o assunto é joia. Eu vou aqui tomar o meu chimarrão. Lembre-se de apertar o curtir, gente, isso é bem importante, não custa nada e o seu curtir me ajuda bastante a levar conteúdo como esse para o maior número de mulheres que precisam dessa força. E também assina o canal da Escola da Mente para que você possa aí acompanhar mais conteúdo sobre psicanálise na prática, saúde mental, autoestima, relacionamentos. E também me segue lá no Instagram e no TikTok. Estou me aventurando no TikTok, como Kelly Freire Psicanalista, tá bom? Freud identificou, ainda que em uma visão limitada para a cultura da sua época, a complexidade das experiências emocionais femininas. Ele reconhecia a complexidade da psique feminina, descrevendo as mulheres como seres emocionalmente ricos e complexos. E eu concordo com ele. Freud acreditava que as mulheres tinham uma sensibilidade psicológica peculiar, mas infelizmente os seus estudos não alcançaram a profundidade dessa força emocional. Porém, com o tempo, a psicanálise foi expandida para reconhecer que a psique feminina possui recursos internos específicos para lidar com o sofrimento emocional. Muitas vezes em função da sua relação com o inconsciente e de uma habilidade singular. Hoje em dia, gente, com o avanço das teorias psicanalíticas, essa visão se ampliou para uma compreensão mais profunda da força emocional das mulheres. Essa capacidade de superação está ligada, em grande parte, à habilidade de acessar e processar emoções profundamente. Afinal de contas, nós não temos medo de expor o que nós sentimos, mesmo que seja a maior dor do mundo. Concorda? Melanie Klein, que estudou a dinâmica de relacionamentos desde a infância,
Propôs que as experiências emocionais femininas têm uma dimensão especial devido à conexão intrínseca com o autocuidado, a empatia, com os relacionamentos interpessoais. Essa força, na visão psicanalítica moderna, é mais que a simples capacidade de superação. É uma reconstrução, uma capacidade de reconfigurar a psique após um trauma ou uma dor emocional, transformando essa dor em algo que promova crescimento e autodescoberta. Acho que nós somos experts, né, em autoconhecimento, autodescoberta, crescimento pessoal, né? Para Lacan, a subjetividade feminina é uma dimensão de alteridade e, ao mesmo tempo, de poder emocional. Ele discutia a feminilidade como um lugar de desejo que se transforma, uma abertura para o desconhecido e uma potência única de enfrentar a própria vulnerabilidade e transcendê-la. Já o Winnicott propõe o conceito de self verdadeiro, que é um conceito central para entender a resiliência feminina. Ele sugere que, para que a pessoa tenha uma vida emocional rica e satisfatória, ela precisa desenvolver um eu que represente os seus desejos e as suas emoções mais genuínas, mais verdadeiras. Esse conceito é fundamental para entender como muitas mulheres, especialmente em contextos de pressão social e cultural, encontram força para se conectarem com o seu self verdadeiro. Esse contato com as suas necessidades e sentimentos mais genuínos permite que superem desafios sem se desviarem de quem realmente são, resultando numa capacidade de cura e de reconstrução. No conceito psicanalítico contemporâneo, a força feminina é vista como um processo complexo, em que a mulher pode transformar as suas feridas emocionais, lidar com traumas e redescobrir a si mesma ao se confrontar e reelaborar as suas dores. Essa força se mostra na coragem da mulher de se expor a essas dores, de questioná-las e então reorganizar a sua vida interna e externa, o que vai resultar em um senso renovado de poder, de autocompreensão e autoaceitação. As teorias psicanalíticas contemporâneas abordam a resiliência feminina sob uma nova perspectiva, considerando a capacidade das mulheres de transformar dor e trauma em crescimento pessoal e autoconhecimento. Numa linguagem aqui mais simplória, nós transformamos merda em ouro. Pura licença poética, gente! A resiliência feminina não é apenas uma resistência ao sofrimento, mas um processo dinâmico que envolve aceitar, integrar e, muitas vezes, redefinir as próprias experiências emocionais. Ou seja, contar uma nova história, ter uma nova narrativa para isso. Os estudos contemporâneos exploram como nós mulheres lidamos com os desafios emocionais complexos, através de estratégias psíquicas únicas, como a reinterpretação de papéis sociais, o uso da linguagem simbólica e o desenvolvimento de vínculos afetivos profundos. Na visão psicanalítica, a resiliência é a capacidade que a pessoa desenvolve para enfrentar, lidar e se recuperar de experiências emocionais dolorosas, de traumas ou de crises. E diferente da ideia de força ou endurecimento diante das dificuldades, a resiliência psicanalítica envolve um processo de transformação psíquica, em que o sofrimento é modificado internamente, permitindo que a pessoa encontre novos significados e muitas vezes saia mais fortalecida, entende? Esse conceito é construído com base em como a psique lida com o impacto do sofrimento,
processa esse impacto e permite uma reorganização interna para a pessoa seguir adiante. E a resiliência depende, em grande parte, da estrutura psíquica do indivíduo, que inclui fatores como mecanismos de defesa, capacidade de simbolização, história de vínculos afetivos. Gente, a nossa história é muito importante, ok? Uma pessoa que possui uma estrutura psíquica mais sólida, mais consolidada, com experiências de vínculos mais seguros, tende a ter uma maior capacidade de resiliência. Essa estrutura se forma, em grande parte, através das relações iniciais, principalmente com figuras de apego, como os pais ou os cuidadores, ou seja, lá na infância. Quando há uma base segura, a pessoa pode desenvolver melhores recursos internos para enfrentar, para encarar as adversidades da vida. Mas tem uma questão importante. Treinar a capacidade de resiliência no processo psicanalítico é um trabalho profundo, possível e gradual de desenvolvimento da autocompreensão e da capacidade de enfrentar e elaborar as experiências dolorosas. É claro que ninguém gostaria de passar por experiências dolorosas, né, gente? Mas a vida nos apresenta umas surpresinhas não tão boas, né? Esse processo não se dá por técnicas específicas ou diretas de treinamento, mas sim através da construção de um espaço seguro e acolhedor, onde a pessoa pode explorar a sua dor, os seus conflitos e o modo como lida com as adversidades. Com o apoio do psicanalista, isso é bem importante, com o apoio do psicanalista, a pessoa constrói uma estrutura emocional mais forte, mais flexível para enfrentar, para encarar as dificuldades. E um dos primeiros passos para desenvolver a resiliência é reconhecer e validar as emoções associadas a experiências dolorosas. Na psicanálise, a pessoa é incentivada a não reprimir ou fugir das suas emoções, mas sim explorá-las com profundidade, com o auxílio e o acompanhamento do analista. Através da associação livre e da análise das experiências, a pessoa aprende a reconhecer as suas emoções, os seus medos, as suas inseguranças como partes válidas da sua vida psíquica, dentro de uma certa normalidade. Esse reconhecimento é essencial, porque o primeiro passo para a resiliência é não negar, não esconder a dor, mas aceitá-la como uma parte significativa da experiência humana, uma parte da sua história. Na psicanálise, o setting psicanalítico se torna um espaço seguro, onde a pessoa pode explorar livremente os seus pensamentos, as suas emoções e as suas fantasias. Essa exploração permite que a pessoa descubra os significados ocultos das suas reações emocionais e os padrões inconscientes que influenciam sempre o seu modo de lidar com as adversidades, né? Ao refletir sobre as suas reações, a pessoa desenvolve maior insight e passa a compreender os recursos internos de que dispõe, como, por exemplo, a sua capacidade de adaptação, a sua habilidade de encontrar novos significados para as experiências difíceis. Um outro passo é a capacidade de simbolização, de transformar emoções e experiências em símbolos e narrativas. Isso é fundamental para a resiliência. No processo psicanalítico, a pessoa é convidada a dar sentido às suas vivências por meio da verbalização, da expressão simbólica e da criação de uma nova narrativa para a sua história, algo que seja mais produtivo. Esse processo ajuda a pessoa a ver suas dores de uma outra perspectiva e a integrar essas experiências em sua identidade de uma forma mais saudável e menos paralisante. Por exemplo, ao falar sobre um trauma e revisitar os detalhes dessa experiência nas sessões psicanalíticas, a pessoa pode transformar a dor
em uma narrativa compreensível, em vez de deixar que essa dor a domine de uma forma fragmentada ou inconsciente. E isso ajuda a criar um novo entendimento sobre essa experiência, promovendo então uma reconfiguração que fortalece a capacidade de lidar com situações futuras. A estruturação da capacidade de resiliência também envolve a elaboração de mecanismos de defesa saudáveis, a construção do self verdadeiro e de autenticidade, o enfrentamento do passado, o trabalho de luto, o estabelecimento de relações de apoio e de intersubjetividade, reconstrução dos padrões inconscientes. Muita coisa, né? Muita calma nessa hora. Eu posso preparar um outro vídeo para descrever melhor esses mecanismos, porque afinal de contas esse aqui já está ficando imenso, né? No processo psicanalítico, gente, treinar a capacidade de resiliência é, na verdade, um processo de amadurecimento emocional e fortalecimento psíquico. Ao longo do tempo, a pessoa adquire uma maior compreensão de si mesma, aprende a integrar as experiências dolorosas, a desenvolver respostas mais saudáveis, mais flexíveis aos desafios da vida, sabe? E esse fortalecimento emocional permite que a pessoa enfrente as adversidades com mais segurança, com mais autonomia, transformando as suas dores em oportunidades de crescimento e autodescoberta. Eu sei que ninguém queria passar por momentos dolorosos, né? É muito estranho ter que transformar isso tudo em algo bom, mas é bem possível e é um caminho libertador. E é claro que você pode desabafar aqui nos comentários, ou se preferir, pode me chamar através do meu site que está no descritivo desse vídeo, tá bom? Fiquem bem e até o próximo vídeo.